a abordagem é outra. Então, fica aqui essa dica para vocês, tá bom, gente? Então, quem puder adquirir esse livro, eu recomendo para vocês. É uma obra riquíssima, né? A Escola Argentina de Psicanálise tem dado uma importante contribuição ao estudo dos vínculos das interações humanas, assim a Casa Baranger, assim o casal Baranger, né, desculpa, gente, li errado, o casal Baranger descreveu com grande riqueza de vertices psicanalítico a permanente e recíproca interação entre analista analisando o espaço que eles denominam como campo analítico. Na atualidade, autores como Puget reserva a conceituação de vínculos para o plano de intersubjetividade, com enfoque de natureza sistêmica. Assim, privilegiando uma ênfase nas distintas configurações vinculares de natureza simbiótica, sadomasoquista e assim, entre duas ou mais pessoas do mundo real, embora, é claro, esses importantes psicanalistas reconhecem a similaridade entre tais configurações vinculares intersubjetivas com inter, intrasubjetivas. Esses vínculos têm uma questão muito profunda, tem a questão do afeto, do desejo, do libido. é, não é um vínculo à toa, tem uma questão de transferência, tem uma questão de transmissão e invocação. Então, tem uma questão de conluio. O conluio, ambos ficam iguais no modo de falar, né? Ambos ficam iguais no modo de brincar, de se comunicar, né? Às vezes não é nem da mesma família, mas a pessoa tem um conluio tão forte com aquela pessoa, e um vínculo com ela tão forte, que até o gestual, o modo de se comunicar é igual. É óbvio que os nomes e os conceitos mencionados não passam de uma simples amostragem e que poderia estender com outros autores que emprestaram um grande destaque à regularidade, como Balin, Winnicott, Mahler, Corrut, Lacan, Anne Alvarez, André Green, etc. No entanto, eu vou me restringir ao psicanalista que mais diretamente e enfaticamente aprofundou o estudo sobre os vínculos e que virtualmente permeia toda a sua obra, notadamente aquele que alude à prática psicanalítica. Estou me referindo a Bion, cujos conceitos vão merecer aqui uma apreciação um pouco mais alongada. Claro, ele está falando do mestre dele. Bion foi o mestre e o analista de David Zimmerman. E David Zimmerman foi discípulo de Melanie Klein e contemporâneo de Lacan e Jung, né? Winnicott. Então, é claro que toda obra, né? Essa obra dele aqui, Os Quatro Vínculos, é baseada no estudo do mestre dele, o Bion, né? É muito comum isso acontecer na psicanálise, né? Um discípulo ter vários mestres como referências clínicas e também ter aquele mestre que ele elege para até o final dos seus dias, né? No caso, acontece muito isso com analistas que, além de atender, dão aula. Então, aquele analisando dele, que também é um analista, ou que num período anterior foi também um paciente e um aspirante à psicanálise, é criar um vínculo ali com o seu mestre e dizer, por mais que eu estude com outros, mas o meu mestre na verdade, também meu analista, aquele elege para até o final dos dias dele. Então, o Bion, o Zimmermann foi discípulo, né? E analisando de Bion. Então, quase toda a obra, né, do David Zimmermann é calcada aí dentro do que ele aprendeu diretamente com o seu mestre, que era aí contemporâneo de Lacan, Klein, Winnicott, Jung. Então, ele bebeu de muitas fontes, ele aproveitou isso, né? Isso fez dele
é uma pessoa afortunada clinicamente falando, e eu tive a oportunidade também de conhecer David Seaman, eu tive essa honra através da minha própria escola. Esse livro aqui, juntamente com a obra do Freud, foi a referência, um ponto de partida para os nossos estudos. Então, durante 5 anos, líamos e relíamos essa obra juntamente com a obra do Freud. Então, mais há 21 anos, né? Agora, no mês de março, completa 21 anos que estou nesse percurso, que eu leio esse autor, tenho todas as obras dele, né? Inclusive fui agraciado com, é, 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 com uma aluna agora no final do ano com um exemplar de um dos volumes que eu tenho, né? Agradeço, recebi com muito carinho, não desfiz, né? Então, eu falo para vocês com muito carinho, eu levo muito a sério essa questão de mestre e aluno, e mestre, aluno, mestre e aluno, nessa questão de o respeito, o carinho, a honra. Eu tenho muito carinho com os meus alunos que alguns me colocaram como referência na vida deles no quesito clínica, né? Não. Tem pessoas que estão estudando comigo desde 2018, outros desde 2021, e muito obrigado, você que está assistindo essa aula, né? E que alguns adotaram o desejo de fazer parte dessa escola, formação do psicanalista. Eu me vejo muito honrado e para mim, uma grande responsabilidade ter essas vidas como além de alunos, alguns também são meus pacientes, meus analisandos, como discípulos. Então, eu levo isso com muita seriedade, com muito carinho. Eu acho que isso é uma das coisas muito bonitas da psicanálise, né? Essa questão de mestre, discípulo, discípulo e mestre, é uma coisa muito bonita. Então, é claro que David Zima iria, sim, por mais que ele fosse judeu, né, também era um judeu, o Zimmermann, e por mais que ele tivesse bebido muito da fonte do Freud, mas ele, você vê na obra dele o quanto ele tem aí um nutre, um carinho pelo seu mestre. Então, muito legal isso. Assim, partir da conceituação de que vínculo é uma estrutura relacional, emocional entre duas ou mais pessoas, ou entre duas ou mais partes separadas de uma mesma pessoa, Bill estendeu o conceito de vínculo a qualquer função ou órgão que desde a condição de bebê, esteja encarregado de vincular objetos, sentimentos, ideias e uns ou os outros. Desta forma, ele descreveu os vínculos de amor, né? Inicial love, o de ódio, e o de conhecimento, cara, é, que de modo que todos os três podem ser sinalizados tanto de forma positiva ou negativa, sendo que Bill deteve-se mais particularmente no vínculo K, ou seja, quando este está a serviço de que ele denominou ataque aos vínculos perceptivos, especialmente no que se refere à desvatilização e aumentação dos significados das experiências emocionais. Durante muitas décadas, todos os psicanalistas basearam os seus esquemas referenciais virtualmente em torno dos vínculos, o do amor e do ódio, sendo que Kobe Bill, sabidamente um analista das profundas raízes das escolas de Melanie Klein, e com o sólido embasamento freudiano, propor uma terceira natureza de vínculo, o do conhecimento, o qual está diretamente ligado à aceitação ou não das, das verdades particularmente as penosas, tanto as externas como também as internas, e que dizem respeito mais diretamente aos problemas da autoestima dos indivíduos. Sim, uma pessoa que não se reconhece, que elege egos auxiliares, que a princípio eu deixo bem claro aqui, eu entendo a questão dos egos auxiliares para uma questão de sobrevivência do sujeito, mas também tem uma questão ali de fundo perverso, de uma questão ali de não foi eu que tomei essa decisão, foi você que me aconselhou, foi você que me deu essa dica, tem uma questão ali
covarde, perversa, né? Mas uma pessoa que não sabe reconhecer, isso eu estou falando agora de novo, vou voltar aqui o aspecto do narcisismo primário, sim, mas André, de novo essa tecla, até todos vocês entenderem a importância dessa questão da, da vida uterina, que a vida começa lá. É lá que começa realmente a nossa realidade, é lá que começa realmente o nosso trajeto. Então, eu quero dizer para vocês a importância de entender esse ponto aqui, que vou falar de novo com vocês, dessa questão da vida em lugar de, em um lugar. No clássico conflito entre o amor versus o ódio, Bill propôs uma ênfase no conflito entre as emoções e anti-emoções presentes em um mesmo vínculo. Assim, ele postulou que o menos amor não é o mesmo que sentir ódio, e tampouco o menos ódio significa amor. O vínculo de menos amor alude a uma oposição à emoção do amor, o que pode ser ilustrado com a situação de puritanismo e o samaritanismo, ou seja, em nome do amor, o sujeito opõe-se à obtenção da emoção do prazer. Nesses casos, manifestação externa adquire a aparência de amor, que, no entanto, é falsa, o que significa que esteja havendo ódio. Um exemplo que ocorre seria o caso de uma mãe que pode amar intensamente seu filho, porém ela faz de uma forma simbiótica, possessiva e sufocante, de modo que, embora sem ódio, seu amor samaritano cheio de sacrifícios pessoais e com a renúncia ao prazer próprio e de resultados negativos, porquanto ele funciona como culpigeno e infantilizador, já que ela não reconhece e impede o necessário processo de diferenciação, separação e individuação do seu filho. Ou seja, aquela mãe ou aquele pai que aquela criança diz ele não me amou, não é você que ele não amou. Ele estava em oposição ao amor. Era muito doloroso viver esse amor. Era muito angustiante. Então, essa queixa que chega na clínica, meu pai ou minha mãe não me amou, não é que te amou menos. Estava em oposição ao amor. Em oposição com ele próprio, uma conflitiva dele próprio. Porque amar é se doar. E como está envolvido, preso em dívidas, como doar-se está endividado? Então, você que está assistindo essa aula, você que é aspirante, você que é psicanalista, né? É, nossa, eu acho que meu pai ou minha mãe me amou pouco. Não, não era com você. Estava em oposição ao amor. Porque esse sentimento, esse afeto envolve essa entrega, esse doar-se, esse lançar-se. Tem uma poesia, tem um encanto aí. Então, era realmente muito sofrido. A questão não era amor pouco. A questão era em oposição ao amor. E essa mãe que muitas vezes é, foi cruel com essa criança, ela estava, na verdade, brigando contra o amor. Brigando. Brigando contra um sentimento de amor com ela própria. Então, não existe isso. Me amou pouco. Me odiou muito. Não. Foi difícil viver o amor. O amor convida a vivê-lo. O amor é uma poesia. O amor é uma arte. O amor é um trabalho de apostas.
é um trabalho, é um movimento de entrega. Então, que isso fique registrado para você que está assistindo essa videoaula. Eu acho que a pessoa que está do meu lado não me ama, não é com você. Ela está em oposição ao amor. Ela está falando também do seu grande eh, abandono e de poucas apostas no seu narcisismo primário. Sim, esse vínculo do amor. Ele é a grande aposta do narcisismo primário, esse vínculo. Então, muitas vezes, esse filho ou essa filha está ligado à mãe ou ao pai pelo vínculo do ódio, mas há também o vínculo do amor ali, no meio, gritando. O vínculo menos ódio pode ser ilustrado como estado emocional de conduta de hipocrisia pela qual o indivíduo está tendo uma atitude manifestante amorosa por alguém, ao mesmo tempo que existe um certo ódio latente. Quando o ódio estiver muito predominante, trata-se de cinismo. Portanto, pode-se dizer que no menos ódio está presente uma forma de amar que está baseada no ódio, embora o sujeito não se dê conta dele. Como é um grau de extremo, pode servir de como exemplo as atrocidades que, em nome do amor, foram cometidas pela Santa Inquisição. Então, por outro ângulo, creio que também pode servir como, por exemplo, aquela situação pela qual o indivíduo está sendo manifestamente agressivo com outros, inclusive com uma emoção de ódio por estar sentindo-se impedido e respeitado. Porém, no fundo, é uma agressividade que, simultaneamente com o ódio, está mais a serviço da pulsão de vida do que propriamente da pulsão de morte, assim caracterizando a conflitiva de uma emoção versus uma anti-emoção. Então, uma pessoa que sofreu muito abandono, né? E ele tenta mascarar esse abandono todo, e de repente ele começa a receber amor de alguém, amor, reconhecimento, aposta, e ela revida com muito ódio, revida com muita perversidade. Por que você está me reconhecendo? Por que está me dando lugar? Por que me está me nomeando? Então, ela revida de maneira agressiva porque está me dando carinho, está me dando respeito, está me dando uma aposta, está me dando lugar e por que você está fazendo isso comigo? Se o meu lugar é de abandono, é de esquecimento, é de rejeição, de descartável, e de repente aparece você, que inferno que você está fazendo com a minha vida, porque ela está sendo amada, reconhecida, respeitada, recebendo dignidade. Então, tem algo ali. Mas por que que essa pessoa maltrata tanto esse outro que lhe faz bem, ou lhe fez bem? Por que tanto ódio? Olha, olha mais perto, né? Eu tenho um amigo psicanalista, ele é filósofo, ele tem uma fala muito interessante. Olhe mais um pouco mais perto. Chegue mais perto. Talvez vai se surpreender com o que você vai ver. Chegue mais perto. Isso é o gostoso da psicanálise, né? Nada é o que se apresenta. Eu tô, você me desculpa, mas eu tô com sinusite, eu tô hoje com respirando muito mal, então às vezes acaba mexendo muito o nariz, né? Para quem não sabe, eu tô inaugurando aqui, né, o meu novo microfone. Eu não sei se foi nessa turma, né? Eu falei isso na turma de Freud, que eu fiz uma queixa, né? Não sei se foi na semana do Natal ou na virada do ano, em que eu estava me queixando daquele fone, né? Porque ficava aqui pressionando a minha orelha, né? Juntamente com o óculos, e meu outro óculos rachou. Vou ter que levar na próxima semana, nas próximas semanas no hospital do óculos para reparar ele. Eu gosto muito daquele modelo. Esse modelo aqui, sei lá, me deixa meio, não sei, fica uma estética muito estranha, né? Então, é, eu havia encomendado esse aqui, muito potente, muito bom. Depois, quem puder me dar um feedback
do áudio, se está muito bom ou ruim, por favor, me dê. E na minha neurose obsessiva, acabei comprando mais 4 microfones para gravações de vídeos para o YouTube, para o Instagram. Pretendo daqui a pouco, até mês de março, inaugurar um canal simples, não com muito discurso, muito acadêmico, né? Trazer algumas reflexões da vida, com uma pincelada, né, de uma linguagem bem simples e prática sobre as questões de mal-estar da vida, né, e estou aberto a sugestões aí, quem quiser escolher o nome do canal, né, para a gente tecer aí uns textos, fazer uma coxa de retalhos, fazer uma troca muito gostosa entre nós mesmos, né, e ver o que nós podemos aí de contribuir, né, para amenizar um pouco o sofrimento humano. Então, estou aberto a sugestões, quem quiser depois colocar depois dessa aula. E lembrando a vocês, né, eu estou sendo cobrado isso agora. Se você que é aluno da escola gostou dessa aula, por favor, dê um like, dê uma curtida, né? Curta, não deixe de curtir. Às vezes eu peço toda hora nos grupos. E você que não é da escola, mas que está assistindo essa videoaula publicamente e gostou dela, não deixe de curtir e também não deixe de me seguir nesse canal, tá bom, gente? Não é mais, muito obrigado e vamos aí continuando com a nossa videoaula, né? Essa questão dos vínculos, que é importantíssimo a gente estudar, né? Um exemplo comum disso, encontramos muitos adolescentes que são controlados como de rebeldes e agressivos pelos pais, pelos professores e pela sociedade, porém, uma análise mais atenta pode demonstrar que eles estão exercendo uma conduta contestatória com finalidade precípua de adquirir um sentimento de identidade própria, ou seja, serem eles mesmos e não querem e não quem os outros querem que sejam. Por outro lado, o simples fato de que o vínculo do conhecimento está intimamente ligado ao mundo das verdades ou falsidades, mentiras, no caso de cá, permite depreender a enorme importância que isto representa para a psicopatologia. Leva-se em conta que os diversos tipos e graus de patologia psíquica dependem justa e diretamente dos tipos e graus de defesa que o ego utiliza para a negação do sofrimento mental. Como, por exemplo, menos conhecimento pode servir o ataque às verdades, que comumente é empregado pela parte psicótica da personalidade, de sorte que nos casos mais exagerados o sujeito constrói a sua própria verdade, que contraria as leis da lógica e da natureza, e que de todo custo quer impô-las aos outros como se fosse verdade definitiva. Do ponto de vista psicanalítico, principalmente fundamentada em bio, a conceituação de vínculo necessariamente requer as seguintes características. Um, são elos de ligação que une duas ou mais pessoas, ou duas ou mais partes de uma mesma pessoa. Dois, esses elos são sempre de natureza emocional. Sempre, sempre de natureza emocional. Sempre. Por isso que o olhar psicanalítico às vezes estraga as coisas. O coluio está carregado de afeto. O desejo está carregado de afeto. Quando coloca um pouco a lente da psicanálise em cima, vai ver, olha, tem algo aqui ligado a afeto, né? Então, os coluios têm uma questão afetiva ali no meio, tem uma questão de desejo, tem uma questão de tesão, né? Então, esse ponto, quando coloca a lente da psicanálise, já vê tudo. Essa questão de esse conluio com esse outro, né? Essa ligação com esse outro, esse vínculo com esse outro, tem uma questão de afeto, desejo, tesão, libido, aposta. São coisas que denunciam aquele vínculo. É uma questão de tesão ardente gritando ali de maneira subliminar. Então, os vínculos não são puramente um acaso, não. Tem uma questão toda ali, um construto de um conhecimento que envolve ali afeto, desejo, libido, tesão, para formar esse vínculo. Tá ali, não importa.
Às vezes a pessoa nem é da família, mas a pessoa tem um vínculo muito forte com ela. Às vezes até é capaz de dar a vida por essa pessoa, né? Então todo vínculo fala de uma questão aí que tem um afeto ali no meio, não é um vínculo vínculo, vínculo por vínculo à toa. Não, tem uma questão, sim, de afeto muito forte. Eles são imanentes, isto é, são inatos, existem sempre como essenciais de um dado indivíduo e são inseparáveis dele. Quatro, comporta-se como uma estruturas, vários elementos em combinações várias, são várias coisas ali dentro desse vínculo. São várias coisas. Cinco, são polissêmicos, permitem vários significados. Comente atinge as dimensões intra e transpessoal. Então, é uma coisa íntima, né, interna. Intra, quando fala intra, falando do inconsciente, estão conectados não somente no nível emocional e sentimental, mas também inconsciente, né? E transpessoal, aquilo que passa da compreensão, passa da compreensão, esse vínculo com esse outro. É interno, tem uma questão ali afetiva, e tem uma questão ali inconsciente, ou seja, há um conluio inconsciente. Um vínculo estável exige a condição do sujeito poder pensar as experiências emocionais na ausência do outro. Os vínculos são potencialmente transformáveis, né? Esse vínculo com essa pessoa, não sei, depois que eu comecei a ter uma relação com essa pessoa, minha vida mudou, claro, está em conluio, está em conluio com esse outro. Então vai haver transformação. Você que está assistindo essa videoaula está em conluio, está em vínculo comigo. Alguma coisa em sua vida está se transformando. E comigo também. É, 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 é intra e transpessoal. Não é só daqui para aí, é de lá para cá. Então, os vínculos estão aí. E fazemos vários vínculos todos os dias. Os seis, os comumente atinge as dimensões. Um vínculo estável exige condição do sujeito poder pensar experiências emocionais na ausência do outro. Os vínculos são potencialmente transformáveis. Devem ser compreendidos por meio do modelo inter-relação continente-conteúdo. Então, há uma série de fatores aí que envolvem essa questão do vínculo. O inter, a questão de sentimento, o intra, a questão do consciente, né? E essa questão que ele coloca aqui, né? Essa coisa que passa da compreensão. Por que que o vínculo ali é tão forte, né? Vínculo do reconhecimento é uma conotação entre as funções psíquicas de conhecer e de reconhecer, mas elas têm um significado específico para os propósitos desse trabalho. O termo reconhecer abriga quatro conceitos: de reconhecimento a si próprio. Dois, reconhecimento do outro como alguém diferente dele. Três, ser reconhecido ao outro como expressão e gratidão. E quatro, ser reconhecido pelos outros. Esse reconhecimento, vimos que a concepção de vínculo considera as ligações entre as diferentes partes intrapsíquicas, as quais, interagindo entre si, tanto pode estar em harmonia, como também elas podem estar em estado de dissociação, contradição, oposição, até mesmo uma franca beligerância. Partindo daí, é fácil depreender a importância de um indivíduo reconhecer, voltar a conhecer aquilo que já preexiste dentro dele.
como, por exemplo, a sua pré-concepções, estão bem estudadas por bio, como é o caso da inata pré-concepção do que o recém-nascido tem um seio amamentador da mãe, ou uma pré-concepção edípica e etc. E quando ele somente está à espera de serem fecundadas por realizações para que, por intermédio da função alfa da mãe ou do analista na situação analítica, assim é concebida como conceitos conscientes. Aliás, muito antes de Bion, os filósofos já tinham uma intuição desse fato, como percebe-se em Platão, que acredita no poder da narrativa de que tocar a alma, porquanto, segundo ele, o mundo das ideias está dentro de nós e que, portanto, conhecer é reconhecer aquilo que já pré-existia no sujeito e que e este pensava que estava fora dele? Voltando do ponto de vista da ciência psicanalítica, esta mesma concepção está retratada nesta observação de Kirley, 1968, um importante seguidor das ideias de Bill, além de haver formulado importantes considerações acerca dos processos de desenvolvimento cognitivo e das eh, microception adquirir conhecimento consistente não tanto em ser o consciente das experiências sensório-emocionais, mas sim em reconhecer o que elas são. Aqui, parece-me, o verbo reconhecer adquire o sentido de ressignificar. Então, o que que o Bill está falando aqui na narrativa de Zimmermann? É se reconhecer, né, o que está dentro, que já está pré-existente, e o Férese fala disso com muita propriedade. Lacan vai falar: esse texto aqui é seu. Jung vai falar das múltiplas potencialidades. Isso aqui é teu, não está fora, está dentro. É aquilo que a psicanálise fala, a liberdade do sujeito, a questão do, do ser autônomo, de produzir algo de dentro de si para fora. Isso é muito lindo. Mas como o sujeito vai saber o que tem se ele não foi nomeado, desejado, apostado? Vamos de novo cair lá no narcisismo primário. Essa pessoa que abre mão na vida adulta das coisas que é dela por direito. Vou, sei lá, eu vou exercer tal função, mas você é inteligente. Você pode, não sei o quê, e a pessoa abre mão das conquistas, ou então não sabe usar as pérolas, as ferramentas e o ouro que tem na mão, porque não foi conhecido. Não foi conhecido, não foi apostado. Então é óbvio que ele não consegue ressignificar, não consegue ver a importância, porque não houve, entrou ali o afeto. Conheço pessoas que não sei nem por que que eu fiz faculdade. Faltou alguém lá atrás. Deixa a mamãe e o papai ver as notas escolares. Olha o afeto entrando aí. Então é óbvio, quando essa pessoa sai da faculdade, ela já tem um direcionamento, porque ela foi afetada lá nessa questão aí fálica dela, nas questões das notas escolares. Houve afeto. Olha, vamos estudar mais um pouquinho. Mamãe e papai ajudam. Ou então, vamos contratar uma explicadora para você. Percebe? Entrou afeto, entrou compreensão, entrou olhar.
Então, reconhecimento, mesmo que você não tire notas altas, mas mamãe e papai te ama. Isso dá um lugar para a criança. Então é óbvio que essa pessoa vai reconhecer as questões do seu narcisismo secundário. Ela vai saber reconhecer. Ela vai saber dar nome, se nomear, e ela vai brigar, porque ela tem um vínculo de afeto lá atrás com os pais, que nesse lugar ela foi nomeada, ela foi reconhecida, né. O reconhecimento do outro, no início da vida, o bebê não tem consciência de si, não tem consciência da existência. Página 166, tá, minha gente? Não tem consciência da existência do outro, e nem o que é dentro ou fora, tampouco. Discrimina o que é eu ou não é eu. O que existe é um estado caótico composto unicamente por sensações que são agradáveis ou desagradáveis. Sendo que nesse estado narcisista, o outro sujeito é representado como sendo não mais do que uma posse e extensão dele próprio, e que deve estar permanente à sua disposição para prover suas necessidades. Sabe-se que muitos sujeitos permanecem fixados nessa posição narcisista sem conseguir conceber que o outro seja diferente dele. Na situação psicanalítica, o estado transferencial nessas condições adquire características de transferências narcisísticas especular, conforme a concepção de Corrute, 1961. Das três formas de que este auto descreve funcional, gemelar, especular, propriamente dito. É indispensável para o seu crescimento mental que o sujeito desenvolva com demais pessoas um tipo de vínculo com a qual reconheça que o outro não é um mero espelho seu, que é autônomo e que tem ideias, valores, condutas diferentes das dele. Que a diferença de sexo, geração, capacidade entre eles, sendo que essas condições de aceitação das diferenças somente será atingida se ele ingressar existosamente na posição depressiva. Ou seja, se ele não foi reconhecido por essa mãe, por esse pai, pode desencadear em um abandono muito sério desse narcisismo primário. Claro que isso não é uma regra. Mães, ele pode não saber a importância desse outro. Ele pode não saber reconhecer. Ele pode não saber. É reconhecido aos outros, esse aspecto de vincularidade afetiva do sujeito diz respeito ao desenvolvimento de sua capacidade de consideração e de gratidão em relação ao outro. Também a aquisição dessa condição mental está diretamente ligada à passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, assim, substituindo excessivas dissociações, identificações projetivas do processos introjetivos, estruturantes com objetos totais no lugar de parciais, e ao mesmo tempo em que o sujeito vai assumir o seu quilhão de responsabilidades eventuais culpas e de modo a transformar a onipotência, a onisciência e a prepotência, respectivamente, em uma capacidade de pensar, simbolizar as experiências emocionais e aprendizado com as experiências da vida e a assunção de sua dependência e fragilidade. Ou seja, se recebeu afeto de maneira correta, se recebeu ali o processo de castração do seu desenvolvimento eh, psíquico e biológico, é óbvio que ele vai reconhecer o outro, a importância desse outro, vai ter empatia. Claro, às vezes muito excesso de abandono, a pessoa não consegue reconhecer esse outro, não consegue, ela tem dificuldade, tem uma questão narcísica ali de abandono bem pesado. Ser reconhecido pelos outros. Para existir, a estrela depende do olhar dos outros. Esse olhar fala afeto, não é ver. Há uma diferença entre ver e olhar. Ver você está vivendo. Olhar implica em detalhes.
Mas o olhar acompanhado de afeto, ele é muito mais poderoso que simplesmente ver. Ele está olhando. E juntamente com esse olhar vem a palavra. E com essa palavra vem o movimento corporal. Já almoçou? Já tomou café? Tomou banho? Como você está? Como foi o seu dia? É o olhar junto à palavra. E o afeto faz a palavra aparecer. O afeto faz a palavra se materializar. O afeto tem esse poder. Bom, volta a falar. Tem uma questão aí de desejo também no meio. Justifico a importância que estou atribuindo a esse tipo de vínculo com um argumento muito simples. Todo ser humano está inevitavelmente vinculado a objetos que, quer no plano intra, inter ou transpessoal, ele necessita virtualmente do reconhecimento dessas pessoas para a manutenção da sua autoestima, sendo que não é possível conceber qualquer relação humana e que não esteja presente na necessidade de algum tipo de mútuo reconhecimento. Salvo dos casos de profunda patologia. Pelo contrário, as configurações psicopatológicas habituais servem para confirmar que os transtornos da autoestima e de senso de identidade e da relação com a realidade exterior forma-se com uma decorrência direta da falência desse tipo de necessidade do sujeito de ser reconhecido ou então como uma compensação contra isso, nos últimos casos em que esse tipo de vínculo está profundamente afetado ou negado, propondo a sinalização como uma tentativa de conectar-se. Se não foi reconhecido em casa, ele traz essa marca de não ter sido reconhecido em casa, sido apostado. É óbvio que ele vai ficar nessa penalidade de ninguém o reconhecer. Pode até terminar os estudos, pode até ter uma situação financeira, mas ele não é reconhecido, ele está invisível para ele próprio, para ele próprio. Então, é por isso que na clínica, a importância do analista, vamos falar isso aqui mais na frente, estar atento à transferência do paciente. Ele está chegando aqui, é a última aposta. A importância do analista, às vezes, é elogiar o paciente, elogiar o analisando. Parabéns, você deu um passo. Sempre que eu posso, eu elogio os meus pacientes, analisando e alunos. Parabéns, que bom, é isso aí. Dá um lugar, reconhecer. E reconhecendo essa vida, ela vai também se ver. Você está me vendo? Tô. Estou vendo sua importância, seu valor. Mas a clínica chega um momento que ela convida esse sujeito, dele também reconhecer o que ele tem. Falar, eu não acredito em vidas fracassadas. Eu acredito em vidas que não foram muito apostadas e desejadas. É isso que eu acredito. Eu não acredito em vidas eh, fracassadas. Acredito em vidas que não houve tanto afeto, tanto carinho, tanto respeito, tanta humanidade, tanta complacência. É isso que eu acredito. E é isso que eu vou, durante todo esse ano e todo o percurso da formação de vocês, bater a tecla. Isso é muito importante. O vínculo do reconhecimento da situação psicanalítica, página 168, guardando as devidas diferenças óbvias, pode-se afirmar que todas as considerações feitas em relação ao vínculo reconhecimento do bebê em interação com a mãe e da criança em relação com o meio ambiente também são perfeitamente válidas para a inter-relação vincular analista e analisando. Concordo com o André Green?
1988, que chamou a atenção para o fato de que a expressão relação objetal, a palavra relação é a mais importante, ou seja, no estudo das inter-relações pessoais. Os vínculos são mais importantes do que as pessoas separadamente. De tal modo que, na atualidade, considera-se que as propriedades não estão tanto nas pessoas, paciente e analista, por exemplo, mas sim entre as pessoas, o intercâmbio entre elas. Isto confirma a tendência atual de considerar que, na relação analítica, o analista é, ao mesmo tempo, participante e criador do conhecimento, do clima emocional, do que se passa entre ele e o paciente. Esse espaço forma formado entre os dois, uma grande dimensão é ocupada pela ânsia por parte de ambos, ainda de forma assimétrica, de serem reciprocamente reconhecidos em suas necessidades, desejos e demandas. Assim, cabe ao psicanalista a delicada tarefa de reconhecer e suplementar as eventuais falhas que, desde que assim, o paciente teve em uma ânsia por sentir-se acolhido, contido, compreendido, especialmente em ser reconhecido. Nas suas manifestações de ilusão, onipotência, de amor e de agressividade, que são inerentes aos processos de diferenciação, separação, individuação, ele tem que reconhecer. Vai ser pela via da transferência. Eu sou muito chato com relação a estudo. Sou. Aliás, sou muito chato com tudo aquilo que eu deposito a minha libido, o meu afeto, né? Mas eu sou extremamente categórico e muito superego quando se trata de psicanálise. Claro, eu não trato com descaso as minhas outras formações, como professor de teologia, filósofo, não descarto, e também de escritor. Esse ano eu já pretendo começar a escrever alguma. Pretendo não, vou começar a escrever algumas coisas para e-books, né? Para colocar no meu site. Eu venho aqui anunciar para vocês, meu site está em processo de, no meu site, mas também a escola terá o próprio site dela, né? Com todos os materiais de pesquisa, de estudo, tudo aquilo que vocês têm direito de mergulhar acerca do mundo da psicanálise. Mas também no meu site está sendo ali construído algumas questões assim, bem importantes, como para referência de clínica. Bom, o que eu quero falar para vocês que é uma coisa que me deixa muito irado. É quando esse analista, que se diz analista, prostitui a sua clínica de maneira perversa. A começar pela transferência. A transferência é é um vínculo. E nela há muitos conteúdos ali vindo da transferência. Né? Uma analista que não consegue fazer a leitura da transferência desse paciente, ele está dizendo para mim o seguinte: eu não entendi a clínica psicanalítica. Um analista que, ao invés de escutar o seu paciente, vai contar a sua história de vida para o paciente, ele está dizendo: eu não entendi isso aqui. Ou ele deve estar atendendo de forma religiosa, transformou aquilo ali num cenário religioso, né, com outro estatuto, ou ele está numa masturbação narcísica, pobre e miserável e desgraçada, porque se não entendeu, deixa eu falar uma coisa para você. Se não entendeu, para de clinicar. Faz que nem o Zimmermann, Inácio e Lacan aconselha. Vai fazer outra coisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aquela vida que está ali, ela está trazendo feridas narcísicas, feridas edipianas. Bill vai dizer uma coisa muito séria, muito linda e profundo. Olha, duas coisas que Bill fala. Você tem muitos amigos, mas só um te escuta. Teu analista. E outra fala, Bill vai falar uma coisa muito rica, riquíssima. O paciente tem que acordar e falar: há um lugar na Terra que eu posso ser eu sem medo e sem receio, que é o sete analítico.
Então, esse analista não está entendendo o que está acontecendo ali nesses processos transferenciais, para, não faça da psicanálise uma religião. Nosso lugar é lugar de escuta, e se está angustiado, o paciente conta uma história. Ah, mas eu passei por uma situação. Olha, ele quer saber o que a gente passa. Ele quer saber o que ele está passando. Da onde está vindo essa dor? Da onde está vindo esse ruído? É isso que ele quer saber. Esse inferno que eu atormento. Então, aí eu me irrito, e aí eu baixo um samurai com mistura de coringa em mim. Eu começo a falar umas besteiras, besteiras não, começo a falar umas agressividades, né? Aí a pessoa, nossa, não, é vida humana, é vida humana, para. O primeiro sinal que o analista começa a perder paciente é quando o paciente fala o seguinte: eu não estou interessado em saber das histórias dele ou dela, quero saber de mim. O paciente sabe quando ele está sendo escutado. Tanto ele ou o analista, eles sabem. Estou sendo escutado. Para, pelo amor de Deus. Ansiedade de separação. A tão conhecida e frequente angústia de separação também pode, em parte, ser encarada sobre o prisma que estamos abordando acerca da normalidade e da patologia, da necessidade de todo indivíduo de haver sido ou não reconhecido em seus vínculos primitivos. Está falando aqui questão vida uterina, pós-uterina, isso que ele está falando. A questão é narcisismo primário. Vimos como na original relação mãe-filho forma-se o natural vínculo especular, durante a qual, por meio do olhar, olha, é o olhar que dá esse reconhecimento, né? Olha que coisa linda, preste atenção no que eu vou falar. Olha que coisa linda. Olha, por meio do olhar reconhecedor, ambos são reciprocamente um a imagem do outro, cada um o desejo do outro, sempre configurado a díade desejante e desejado. Nesse momento em que esse narcisismo é essencialmente estruturante, não ser visto é, portanto, não ser reconhecido. É o mesmo que não existir. Assim, a perda do olhar materno é representada intrapsiquicamente como sendo, de fato, uma ameaçadora separação, com as respectivas angústias de aniquilamento, de perder o amor ou a castração. A representação dessa modalidade de angústia costuma ficar deslocada para outras pessoas ou coisas, de maneira que constitui muitas metáforas que dramatizam a ausência do olhar da mãe, como são as que ocorrem em situações de escuridão, solidão, afastamento, presença de estranhos. Vou ler de novo. É muito sério isso aqui. Olha que coisa triste. Por meio do olhar reconhecedor, ambos são reciprocamente um à imagem do outro. Cada um deseja do outro, sempre configurando a díade desejante e desejado. Nesse momento em que o narcisismo é essencialmente estruturante, não ser visto é, portanto, não ser reconhecido, e é mesmo que não existir. Isso aqui é muito sério. Isso aqui vai explicar o narcisismo primário e vai explicar esse secundário de pessoas invisíveis. Por que que para algumas pessoas a perda já se tornou natural? Por que que para algumas pessoas perder uma amizade, um amor é uma coisa assustadora, gritante? Vamos aqui. Esse olhar do afeto dá visibilidade e dá um lugar. É o que Nietzsche fala. Passei a existir.
através do seu olhar. Nietzsche está falando de afeto. Lacan vai dizer que o olhar dá um lugar ao outro, afeto. Isso aqui é muito sério, gente. Se vocês que estão assistindo essa aula não conseguem ver a dimensão, a profundidade disso aqui, é melhor vocês rever esse texto e essa videoaula junto com a sua análise. Isso aqui é muito sério. Por isso que eu falo a importância desse analista quando Freud fala a prática psicanalítica envolve amor, envolve afeto. O desejo do analista que a análise aconteça tem uma questão afetiva. Eu quero escutar a sua história, porque eu agora me escuto. Gente, isso aqui é muito profundo. A análise dá visibilidade a esse sujeito. Ele passa a existir, ele começa a ver o que é isso aqui. Isso aqui é muito sério, gente. Se vocês que estão assistindo essa videoaula e lendo esse texto que eu estou lendo aqui, na página 169, não estão vendo a profundidade da seriedade disso aqui, então eu falo, precisa levar isso para sua análise, porque isso para mim é muito sério. Muito mais sério ainda esse lugar do analista. Esse olhar do analista, essa escuta do analista está dando visibilidade a esse sujeito. Você que assiste essa aula, você que é aspirante, e você que é psicanalista da escola Formação do Psicanalista, eu quero dizer para você, você existe para mim. Até para aqueles que não fazem mais parte da escola. Até para aqueles que não fazem mais parte. Mas que está assistindo essa videoaula. Até aqueles que não fazem mais parte, mas que está assistindo. Eu quero dizer, você que está aqui nessa escola e que não está mais, eu acredito em você. Eu vejo você. Você para mim existe. Isso aqui é muito sério, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo. É muito triste passar pela vida com invisibilidade. Mas a grande invisibilidade começa em si. A pessoa não conseguir ver. Então, esse que não consegue ver, ele grita: alguém, por favor, me note, me percebam. Muitas vezes se destaca no mercado de trabalho, se destaca financeiramente, mas se sente invisível. Se sente invisível. Por isso que o nome da escola é Formação do Psicanalista. Lacan pega pensado desse analista realmente está muito, mas muito comprometido com a sua neurose. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo que não existe a organização narcisista, em condições normais, a criança reconhece a presença e a necessidade do outro de modo a constituir o seu mundo desde esse outro, o qual será constitutivo e fundante do seu self. Em caso contrário, como acontece nos transtornos narcisistas, o indivíduo tanto pode apresentar uma demanda excessiva de obter reconhecimento dos outros, como é no caso o quadro patológico narcisista, como ele pode negar e fugir dessa vital necessidade, refugiando-se em sua própria subjetividade, muitas vezes em um estado de isolamento, solidão, encastelado com uma autarquia narcísica e uma constante declaração de guerra aos demais. Nesses casos, resultará que tal sujeito, por não tolerar que o outro, como analista da situação analítica, sendo autônomo e diferente dele, entrará sempre fazendo a redução de tudo que for novo, ou diferente, ou idêntico, da mesma forma ele acreditará ao seu próprio self tudo que ele é, é de um outro, de quem ele não tem posse absoluta. Não custa repetir que, no fundo, esse paciente está em busca de alguém que lhe reconheça a fragilidade subjetivante.
da mesma forma com alguém que é digno de ser amado, tal como realmente ele é, e não como ele próprio ou os outros. Então, acontece dois extremos aqui, nesse falta de reconhecimento na vida uterina e pós-uterina com essa criança na vida adulta. Ou ele entra num quadro patológico, narcisista, brigando e reivindicando ser reconhecido, ou ele pode entrar numa cápsula, ou numa caverna, ou então numa concha, ou numa bolha e ninguém achar ele. Está dizendo o seguinte: ser reconhecido me machuca. É isso que essa pessoa está dizendo. Então é óbvio que esse narcisismo secundário vai abrir mão das conquistas, vai abrir mão do seu lugar e, e, e ela sempre será vista como alguém invisível e descartável, e essa pessoa vai mergulhar nos seus castelos, ou ela vai mergulhar em algum lugar e às vezes ela está ali dentro de casa, mas as pessoas não lhe sentem, não lhe percebem, não lhe notam. E ela já se acostumou com isso, já se tornou algo viciante. E ela acha engraçado quando as pessoas notam que ela está nesse lugar de enclausuramento, fechado, está sofrendo, mas está também no masoquismo moral. Não vamos romancear esse sofrimento. Ela se encontra em sofrimento, mas está no masoquismo moral debaixo de muita humilhação. Não tem nada engraçado aqui. Tem coisa muito séria e pesada aqui. É triste. Os dois extremos acontecem. Quanto mais o narcisismo primário for abandonado, surrado, machucado e despedaçado, os dois extremos podem acontecer. E o narcisismo patológico ou então desse uma materialização desse abandono. Daí diferenciação, se torna uma pessoa indiferente, se torna uma pessoa que as pessoas acabam tomando raiva e ódio dela, por que que ela é assim, por que que ela não consegue se vincular. Tá falando, ser reconhecido já é assustador. Então ela precisa ser conquistada, né, nesse processo de análise, por isso a importância desse olhar analítico mais humanizado. Organização edípica é fundamental que os pais reconheçam não só o filho como alguém relativamente separado deles, individualizado, mas que também eles reconheçam a criança como um diferenciado da própria história narcísica e edípica deles próprios. E o que é claro, nunca será de forma total, devido ao inevitável ativismo inconsciente que os pais carregam, né? Esse ativismo inconsciente são as apostas narcísicas dos pais, né? Ele vai ser doutor, ela vai ser dentista. É inevitável, vai acontecer, mas em algum momento, mas pelo menos está havendo uma aposta, está havendo um desejo, está havendo reconhecimento narcísico e edípico, está havendo reconhecimento dessa vida. Então, isso é muito gostoso, isso é muito salutar, né? Assim, a maneira como a criança irá se organizar tipicamente vai depender bastante de como os pais reconheceram o seu sexo biológico do filho e, por conseguinte, qual a expectativa e o procedimento deles em relação ao gênero sexual a ser desenvolvido. Isso não é difícil de perceber em muitos pacientes que mostram uma certa intuição do que significou para os seus pais o fato deles terem nascido menino ou menina, em muitos casos de bissexualidade, portanto, narcisística, resultaram como uma tentativa de solução para o dilema de como enfrentar o rechaço dos pais por terem nascido de sexo trocado em relação às expectativas deles. Então, essa questão edípica perpassa pela questão sexual, né? Poxa, percebo que meu pai queria que eu nascesse homem ou mulher. é, eu tenho receio de falar da minha sexualidade com meus pais, que na verdade
eu não sou hétero, eu sou bissexual, ou então eu sou homossexual. Então, isso tudo fala de como esses pais lidaram com essa questão atípica da criança, né? Se ela for reconhecida, amada, respeitada, apostada, tudo isso conta na sexualidade do sujeito. O vínculo com os grupos, né? Página 171. A diferenciação, ou seja, o não reconhecimento das diferenças pode manifestar-se em situações muito diversas, como é o caso de uma paixão extremada, o caso dos vínculos simbióticos, funcionais, assim como também nas situações grupais, nas quais o grupo prevalece sobre o indivíduo, tal como acontece em seitas fanáticas que acreditam que o líder carismático irá brindá-los como um sentimento oceânico, que na verdade é puramente uma neurose obsessiva, mas é de puramente infantil. Toda a religião tem uma questão edípica gritante ali, né? Aliás, é especialmente importante o aspecto do vínculo do reconhecimento em relação à inserção social do indivíduo. Nos mais diversos lugares, como por exemplo a família, a escola, clube, instituições, aquilo que de fato todo sujeito espera que seus grupos sociais é o reconhecimento por parte dos demais, de quem espera demonstrações que confirem a sua legítima pertencer pertencência e aceitação de seu plano direito a compartilhar o mesmo espaço de valores, costumes e todos. Ou seja, uma pessoa que não foi reconhecida por essa mãe, não teve esse olhar de reconhecimento, ele pode até ter reconhecimento do grupo, mas se ele está no extremo de autoabandono, ele não vai se ver aceito. E o discurso é: eu preciso encontrar. Gente, toda vez que vocês ouvir essa fala, eu preciso escolher o meu lugar, ela está dizendo: não fui reconhecido. E por mais que as pessoas falem, você é inteligente, você tem uma coisa, você é uma pessoa querida, ela não vai. Por isso que eu falo da importância de você que está aqui, aspirante, e você que está assistindo essa videoaula, é de entender esse lugar da análise. É importantíssimo isso. Entender que o nosso lugar tem uma importância muito grande na vida do ser humano. E eu amo o que eu faço. Amo. Amo esse lugar aqui de transmissão e amo também me ouvir. E ouvir o meu paciente me analisando. São vidas. Não existe Pix na Terra que compense essa transformação. Não tem. Isso é muito poderoso. O falso self. Uma outra possibilidade de um indivíduo conseguir o reconhecimento do seu meio familiar e social é por meio do recurso inconsciente de, desde criança, adaptar-se às experiências, às expectativas que os demais valorizam e impõem como condição para aceitação, admiração e amor. Esse processo institui a formação de um falso self, para usar o termo de Winnicott, que estudou o assunto de forma profunda, o qual pode apresentar com distintas configurações, sendo que o grau máximo de falsificação da personalidade está presente em indivíduos impostores. É, é aquela pessoa que, para ser aceita, teve que ser o bonzinho ou a boazinha, sempre com um sorriso. Não, fulano é muito não. Foi imposto. Você, para ser aceito na família, você tem que ser o caladinho, o bonzinho, o simpáticozinho. Não contrariar a gente. É o falso self. É o impostor. Tá chamando essa pessoa do impostor. E aí, entramos aqui no set analítico, né? Na situação psicanalítica é necessária a garantia de um set instituído tanto de um externo, constância de lugar, horário, regras e limites. Com o set interno do analista, sua autêntica atitude psicanalítica interna permite que o paciente, especialmente o regressivo, sinta-se o progressivo reconhecimento de muitos aspectos mal resolvidos dele. Assim, por meio de um sagrado respeito ao seu espaço e tempo propiciado pelas combinações, o set.
e o analisando, vai reconhecendo o seu território, os seus direitos e limitações em relação ao mesmo. Sobretudo, vai desenvolvendo o sentimento de pertencência. Além disso, por meio das funções de acolhimento, sustentado e contendo com as angústias, um adequado manejo, uma viagem ao retorno aos vazios existenciais para suplementá-los, o paciente vai sentindo-se reconhecido nos seus intentos de diferenciação, separação, individuação, integração e, portanto, na construção de uma autoestima e de uma verdadeira identidade. Depende desse analista. Depende desse analista. O quanto ele está realmente atravessado pela clínica. Quando eu falo atravessado pela clínica, ele foi causado também quando ele ouviu suas questões narcísicas primárias, edípicas, egóicas. É óbvio que ele vai ouvir esse outro, porque ele agora se ouve, se vê. E nada mais gostoso de alguém ter o sentimento de pertencimento. Eu me sinto bem no meu set analítico, porque lá me sinto em casa, pertencendo. Resistência e transferência, enquanto houver uma predominância da diferenciação e da discriminação próprias da configuração narcisista, vai resultar que o paciente concebe um espaço psíquico como único, isto é, esse espaço será todo dele e do seu psicanalista, que imagina esse paciente invadirá sua mente e tomará conta de todo o espaço. Por conseguinte, surgem resistências tenazes, as quais deverão ser entendidas pelo terapeuta como sendo uma forma de luta desesperada do paciente para manter a sua sobrevivência psíquica. Isto é, que ele luta contra o risco de ficar engolfado e perdido no outro. Assim, obedecendo a um movimento defensivo-ofensivo, esse paciente antecipa-se e, como forma de resistência, ele tenta invadir, ocupar a mente do analista, caso este não tenha uma compreensão clara disso tudo. Haverá uma alta possibilidade, o risco de o analista vir a patologicamente transferir contra-resistência ou contra-atuar, ou seja, o analista pode entrar no jogo psíquico de raiva, ele chega atrasado, ele não paga a análise. São jogos psíquicos de resistência. Eu volto a falar, se esse analista não está realmente bem balizado, teoricamente e tecnicamente, dentro de uma técnica psicanalítica, ele pode entrar no jogo, nesse jogo aí. Ele pode entrar. E ele pode entrar nessa questão aí de não entender essa transferência e entrar numa contra-transferência, né? E a interpretação de site, guardo uma absoluta convicção de que o conteúdo de atividade interpretativa, por mais correta que seja, somente será eficaz se ela vier acompanhada de uma adequação e autêntica atitude interna por parte do analista, de forma. Acredito firmemente que a maior atenção por parte do terapeuta nos aspectos vinculares relativos à necessidade de reconhecimento favorece bastante a sua atitude de compreensão e disponibilidade em sintoma afetiva com o paciente. Como vimos ao abordar a estruturação do psiquismo da criança, se não houver resposta do olhar espelho, reconhecedor da mãe, pode resultar no vazio informe, um nada. Isto tem importância na prática clínica, tendo em vista que são pacientes que apresentam formas de, e aparentemente nada dizem, porém, que dizem muito acerca do seu nada. O paciente sabe quando ele é escutado. Ele sabe, ele sabe. Ah, se não entender isso. Mas é que nem Lázio, Lacan e Ziba falam, para, vai fazer outra coisa.
paciente sabe quando ele está sendo escutado. Isso é muito sério. E discutir, aliás, tudo que a gente discute em psicanálise é sério. Mas esse paciente, esse analisando, só vai ficar na análise se ele encontrar afeto. E esse afeto ele encontra quando esse analista entende essa transferência. Quando esse analista entende as questões psíquicas dele. Esse nada diz é um dito de não reconhecimento. Espero que essa videoaula esteja ajudando a você, aspirante, a você, analista, que faz parte dessa escola, na formação de vocês. Qualquer dúvida, não deixe de comentar, seja aqui pelo canal do YouTube ou propriamente nos grupos. E se gostou, volto a dizer, dê um like. E você que não faz parte desse canal, por favor, se gostou também, dê um like e se inscreva no canal para receber mais esses conteúdos, assim por assim dizer. Até a próxima vez, Waldo, e muito obrigado a todos vocês que até aqui me acompanhou. E feliz 2025.